durante toda essa semana. Agradecemos, Senhor, por termos chegado todos aqui em segurança e em paz. Agradecemos, Senhor, também por tudo que vem fazendo aqui nessa casa, todos os mentores espirituais que aqui se fazem presente. Pedimos também que nos dê discernimento em entender bem tudo o que vai ser passado e que seja também proveitoso para todos os nossos irmãos desencarnados. É assim que te pedimos, Senhor, e também te agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus. Para fazer o exórdio na noite de hoje, de pré-lançamento da Jornada da Mulher Espírita Paraibana, né, dos seus 54 anos, nós chamamos Geni Fenizola. Fenizola. Da casa da vovozinha. Geni Fenizola. Baixa mais que eu sou baixinha. Baixa mais que eu sou baixinha. Que a gente ajusta assim. Bom? Minhas irmãs queridas, meus irmãos queridos, uma boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria estar com vocês nesta noite, especialmente porque nós estamos iniciando a prévia de mais uma jornada da Mulher Espírita da Paraíba. Que Jesus ampare os nossos propósitos e nos dê a sua paz. Sim, sei. A mulher e o conhecimento é, na realidade, o título do 20º capítulo do livro Mulheres segundo o Espiritismo, psicografado por César Barbosa Saide, transmitido pela nossa irmã Francisca Clotilde. Nessa mensagem, ela nos convoca a 3 situações. Primeiro, ela nos diz que diante de todos esses desafios dos tempos modernos que nós enfrentamos, o maior desafio para o coração da mulher, especialmente a mulher espiritista, é a busca do conhecimento. Segundo a nossa irmã, nós precisamos conhecer as ciências, as letras, as artes, bem como as novas tecnologias. Porém, é o conhecimento espírita que será aquele tesouro que nós iremos levar para a eternidade. Ela também nos diz que nós não devemos utilizar todo esse conhecimento, todos esses saberes que nós adquirimos para nossa promoção pessoal, para nos exibirmos diante dos outros. E sim, que é a nossa tarefa, da mulher espírita especialmente, trabalhar para levar o conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, principalmente para aqueles corações que não tiveram a oportunidade de adquirir esses saberes. Mas ela nos fala mais que é preciso, em primeiro lugar, que nós nos conhecemos a nós mesmos. É aquela famosa frase que todos nós conhecemos: conhece-te a ti mesmo. E a nossa irmã Francisca nos chama a atenção. E ela diz que é através dos caminhos do nosso íntimo que nós vamos realmente adquirir a verdadeira sabedoria. E o nosso irmão Agostinho, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele responde a questão 919A, ele vai nos dizer que é através do conhecimento de si mesmo
que nós vamos progredindo individualmente. Não é um progresso coletivo, é um progresso individual. Então, conhecer-se a si mesmo é o caminho certo para chegarmos à perfeição espiritual. Mas nós queremos, para encerrar, porque a nossa fala é bem rápida, e temos a tarefa da nossa irmã Tereza, que é a palestra oficial, apenas ler dois textozinhos, pequenininhos, para a gente assim ficar meditando e levar para os nossos lares na noite de hoje a mensagem tal qual a nossa irmã Francisca Clotilde nos transmitiu. E ela vai nos dizer assim, quase que já complementando isso que nós já falamos. Não te canses, mulher minha irmã, de ser essa ponte entre o saber e a apatia intelectual, não poupando esforços para estimular quem se entedia e recua diante da vastidão dos saberes. E encerra com essa belíssima mensagem, dizendo: por isso, busca o saber de fora e o de dentro, para que o segundo direcione o primeiro, enchendo de flores, não apenas o teu caminho, mas também o teu caminhar. Assim, terás um formoso jardim na terra e outro ainda mais belo no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe e muita paz para todos. Gostaria de chamar ao púlpito agora a nossa palestrante da noite, vice-presidente da Federação Espírita Paraibana, Ana Tereza, com a palestra com o tema A Mulher Adúltera. Boa noite. Boa noite. Todas encarnadas e desencarnados também, a gente tem que convidá-los, não, referir-nos a eles, né? E elas que aqui estão. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Casa da Vovozinha, que organiza há 54 anos esse evento. E a gente sabe quão é complexo um trabalho como esse. Minha gratidão. E eu gostaria de dizer assim, que eles me convidaram para ficar até amanhã aqui falando. É surpresa, né? Porque esse tema é muito vasto, né? Apesar da gente só ter como referência essa passagem do Evangelho, a mulher adúltera, ela vai muito mais além do que isso, né? Mas eu fiz um recorte, trazendo 6 obras, na verdade, 2 de Humberto de Campos, 2 de Amélia Rodrigues, uma de Joana de Ângeles e uma de Emmanuel. Logo vamos ficar até amanhã de manhã, tá? E para vocês conhecerem um pouquinho dessa nossa irmã, Maria, né? Maria de Magdala, que a gente geralmente conhece como uma mulher adúltera. Ela era filha de mãe italiana, de pai grego. E quando se dizia que ela não tinha os costumes dos gregos, que ela não tinha religião à época, pouco se fala sobre isso. Porque os gregos, eles cultivavam o quê? A beleza, a música, a arquitetura, tem outro nome que eu não estou me chegando agora, mas esses valores da arte, né? E não a questão religiosa. Não era porque ela fosse contra a religião, né? Até parece que, como quando a gente fala mulher adulta, era uma pessoa que não tinha religião, porque tinha um comportamento desviante, vamos dizer assim. E se fala muito também dos olhos de Maria, que eram os olhos muito
como eles falam, como se fosse melancólico, né? Aquele olhar distante, aquele olhar triste, nostálgico, e os grandes, lindos cabelos que ela tinha caídos sobre os ombros. Então, era uma mulher muito bonita e que atraía muitos homens naquela época. Eu estou fazendo um recorte do Evangelho Canônico, tá? Para que a gente entenda um pouco sobre essa mulher. Então, como ela tinha essa herança que ela recebeu dos pais, e se atribui essa riqueza ao trabalho que ela tem junto a Jesus, foi ela que contribuiu com a caminhada de Jesus depois que ela o conheceu. E ela financiava, né, essas idas dele com os discípulos para os lugares onde ele precisava estar. Então, ela e mais algumas mulheres também que a ajudavam. Tá? Por isso que se diz que ela era uma mulher rica, que morava em palácio, né? E era procurada pelos príncipes das sinagogas, pelos ricos negociantes e senhores de terras e de escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam moedas, dracmas, que era uma moeda na época, né, de prata, perfumes raros e presentes exóticos. Então, ela recebia tudo isso, né? E ela também podia escolher quem quisesse, porque havia um certo... as pessoas admiravam muito, e os homens também. Então, aquilo atraía, né, uma certa atração. E, com isso, ela atraía também os segredos daqueles homens que conversavam com ela, e ela ficava sabendo de muitas coisas, e aqueles homens transitavam no meio do público, como se fossem pessoas retas, pessoas, né, com uma moral ilibada, e não era bem assim. Então, ela conhecia e ela sabia de tudo isso. E ela recebeu esse nome, Maria de Magdala, como a gente aqui também no Nordeste, a gente fala muito isso. Maria de fulano, né? Isabel da Louca, não é isso? Então, Maria de Magdala, porque era uma cidade que se atribuiu ter sido o nascimento dela, nessa cidade, e havia, na verdade, 2 cidades com nomes de Magdala. Tá? E essa pequena aldeia, ela ficava numa vila de pescadores que era muito próspera. Então, tinha muitos comerciantes, muitas pessoas de outros lugares que vinham para aquele comércio de peixes. E ficava a 10 quilômetros de Cafarnaum, ao lado, vocês vão ver, do Mar da Galileia. Tanto a Magdala, que ficava na parte de cima, como aquela que ficava ao sul. E lá no Talmud, que é esse livro, que é uma coletânea de 63 livros sagrados dos judeus, havia os registros das discussões rabínicas pertencentes à lei judaica e à sua ética, os costumes daquela época e a história do judaísmo. Né? Lá nessa coletânea estão a lei moral, a doutrina moral e as tradições dos judeus. E aí, essa coletânea veio como uma necessidade para complementar aquilo que faltava na Torá. Para vocês terem uma ideia, aí acima vocês vão ver uma Magdala. Aqui no meu lado está do lado esquerdo, e vocês também, né? E uma Magdala aqui embaixo, tá? Uma perto de Tiberíades, conhecida por Magdala dos Peixes, que é onde eu falei que havia o comércio na costa do lago, e uma perto de Gadara, localizada no sudeste da Galileia, onde era habitada majoritariamente por não-judeus, na época de Jesus, denominada Magdala Gadar. Então, essas 2 Magdalas, essa foto, eu consegui descobri-la hoje, eu achei tão interessante, é uma pintura de Magdala entre 1890 e 1900, de autor desconhecido. E vocês vejam que há 100 anos atrás, né, ainda é uma cidade muito deserta. Parece um campo, né? E aí a gente passa para o encontro com Jesus e os escritos, né? Quando ela tem o primeiro contato com Jesus, que é quando ele expulsa os demônios. Só que os demônios, naquela época, eram considerados as doenças, as patologias
né? E Jesus vai e afasta sete, né? 7 demônios, que é um número simbólico na Bíblia e significa totalidade, né? Não é um simples arrependimento que Magdala teve, né? Ela teve uma imersão na sua vida, né? E sai dela uma pessoa redimida. Então é essa mulher que depois do encontro com Jesus faz esse grande encontro consigo mesma e sai a segui-lo e torna-se, né, a sua seguidora. 7 também é um número da salvação e do que é divino. No capítulo 8 do Evangelho de João, considerada uma passagem apócrifa, ou seja, aquela que não é reconhecida pela igreja, né, não se encontra em todos eles, por se tratar do perdão de uma transgressão. Então, para não trazer à Escritura uma passagem que pudesse, na visão deles, entre aspas, contaminar as mulheres da época, né, eles retiravam isso, porque nem todas as pessoas que escreviam naquela época, aliás, nem todas as pessoas sabiam escrever. Então, eles faziam uma encomenda, né? Eles encomendavam para aquelas pessoas da cidade que sabiam escrever fazer as transcrições, né? Logo, alguém pagava para que isso fosse feito, né? E a preocupação deles era: Jesus está perdoando uma mulher adúltera. Poderia incentivar o adultério das minhas filhas, da minha esposa, da minha prima, da minha tia, da minha avó, por aí vai, né? Então, veja a preocupação deles qual era. Era que as mulheres fossem influenciadas por aquilo que Maria, né, representava para eles. E a gente vê muito isso hoje nas mídias, as pessoas dizem assim: a televisão, né, está ditando as normas para novos comportamentos. Né? Quando fala dos nossos irmãos que têm uma sexualidade que não foi, vamos dizer assim, ao longo do tempo, trabalhada por nós como criaturas criadas por Deus, todos nós somos criados por Deus, né? E aí nós fazemos uma diferença e jogamos a culpa na televisão, jogamos a culpa nas mídias, que faz a propagação de um comportamento. Há 10 anos atrás, quando se falava em mães, mulher e mulher adotando criança, né, parceiras, havia muita crítica a isso. E a gente sabe como emergem essas coisas que já estão lá atrás. Eu lembro sempre de uma prima de uma grande amiga minha, que foi freira durante muitos anos. E uns 3 anos atrás, ou 4, a minha amiga me ligou e conversando, ela falou: "Você lembra de fulano?" Eu não lembro. Ela veio aqui em casa almoçar e nos apresentar a companheira dela. Ela deixou, né, o clero e estava assumindo uma relação homoafetiva. Eu trago isso porque Maria também foi isso, né? Então, para evitar esse risco, os copistas, eles retiravam essa parte do Evangelho de João a pedido de quem estava pagando para eles. Veja como é importante essa referência. E o contexto e os personagens estão no capítulo do Evangelho de João, quando Jesus diz aos seus discípulos, porque os discípulos chegaram convidando para ele para uma festa, né, dos tabernáculos. Aí ele diz: "Subei vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido." E permaneceu na Galileia. Só que ele permaneceu por pouco tempo. Quando ele viu que eles foram, ele foi também. Ele queria conhecer, queria ver o povo, como é que o povo estava, né, se sentindo, se comportando naquela festa. Comportando no sentido das relações. Então, essa festa também é chamada Festa de Succoth, Festa das Cabanas, e é uma das 3 grandes festas de peregrinação que existem ainda, né? E vai relembrar o tempo do povo judeu viveu no deserto com Moisés. Naquele momento, havia permissão para que todos fossem à festa em Jerusalém, porque nem sempre isso era permitido, né? No Império Romano era proibido sair, né?
Então, segundo ano da vida pública de Jesus é que acontece esse episódio, né, de Maria. E são 3 personagens e a gente só escuta falar de Maria. Maria, a mulher adulta, né? Ninguém lembra quem era o outro, né? Quem era o esposo de Maria? A gente não vê falar deles, né? Então, a festa, só para ilustrar aqui, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, festa da colheita, era um tempo de muita prosperidade de colheita naquela época, nesse momento, né, nesse registro. Estão no Antigo Testamento. Então, essa festa dura 7 dias. Eu encontrei até obras dizendo que durava mais que 7 dias, porque tem um dia antes e um dia depois. E no último dia dessa festa, é reservado para as orações, para que as chuvas venham. Então, é uma festa muito cultuada por eles ainda. E aí vocês veem, né, essas pessoas que estão aí com uns ramos na mão. Tá? Isso é bem simbólico, eu fiquei me lembrando da entrada de Jesus, né, e do Domingo de Ramos. Mas tem mais coisa do que isso. Veja só. É considerada a mais significativa festa, né, dos homens israelitas, e todos os homens tinham a obrigação de estarem presentes à época. E eles não tinham terra própria, né, eles estavam em busca da terra prometida. Eles viviam em pequenas cabanas, tendas frágeis e temporárias, eram feitas de forma que ficassem o teto vendo o firmamento, tá? Eram três espaços só, as laterais e em cima, daqui a pouco eu vou passar para vocês, como se fosse uma cabana de palha, né? Que pudesse passar a luz por ela, né? E essas cabanas eram uma forma de simbolizar esse período de celebração da Sukkot, em que eles faziam suas refeições sobre folhas. Veja a simplicidade, né? Folhas e galhos de árvores. Então, Sukkah é essa espécie de cabana que eles chamavam, que era construída pelos judeus durante essa festa. E o Sukkot, que era a festa, representa a confiança do judeu em Deus. Ou seja, ele pede essa cabana, como era vazada, esse contato com o divino, né, para eles, que eles podiam alcançar. E naquele livro que eu falei, o Talmud, fala sobre esse ramo de palmeira, são 3 ramos, né, ramos da palmeira, que simbolizava a força religiosa, a murta, a força da inocência, o salgueiro, a força da modéstia, e o etrogue, espécie de limão, significava a força da amenidade e amor ao próximo, né? Então, os 4 são o símbolo da união e fraternidade entre o povo judeu. Então, tem toda uma simbologia. E aí, a passagem da mulher adúltera, que todo aqui já conhece, eu não vou ler, né? Que ela é levada à praça pública, e a gente vê aqui tem muito mais homens do que mulheres, né? E é colocada lá em situação vexatória para ser apedrejada. Jesus, muito sabiamente, a gente sabe, né, que ele pergunta, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e todos foram embora, a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos são aqueles que acumulam mais experiência de vida, né, mais erros, mais transgressões, mais arrependimentos, muito mais do que aqueles mais jovens que não tiveram ainda, nessa encarnação, uma experiência difícil, né? Por isso que ele chama primeiro os mais velhos. E aí eu trago a lição de Humberto de Campos, que está em Contos e Apólogos, e eu quero que vocês prestem atenção nesses diálogos que estão. Eu fiz apenas um recorte, uma adaptação, para que a gente não fosse ler o livro, né? Senão a gente ia passar aqui e ler o resto da semana. Tá? Então ele começa dizendo assim, que após aquela cena brutal, Pedro perguntou: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaríamos oferecendo apoio à devassidão? Olha como ele pergunta a Jesus. Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou, eu ficava só pensando, né, como estaria Jesus nesse momento. E respondeu:
Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Né? Sim, clamou o apóstolo, irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízes errôneos, mas porventura conseguiríamos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Né? Não representará um quadro de lama para as crianças e os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Vocês lembram que até pouco tempo, que era filha de mulher separada, era apontado na rua? Que as crianças na escola ficavam em lugares diferentes? Né? Que as crianças que têm alguma deficiência são excluídas em momentos de passeios, de atividades sociais com suas famílias, ainda hoje. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar o acontecimento em toda a extensão dele? Vê a sabedoria de Jesus. Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal do grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura atendendo a desesperadoras necessidades. Não é verdade? O discípulo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável, imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Ou seja, ele queria punir alguém por aquilo que aconteceu. Ele não ia deixar barato. Né? Quem terá provocado a cena desagradável? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao glamour da praça? Quem teria trazido a mulher? Né? Jesus sorriu e tornou. Quem sabe a pobrezinha daria procura de assistência? O pescador de Cafarnaum, que era Pedro, contrariado, o responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Era apóstolo de Jesus dizendo isso. Né? Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, quase junto deles, exclamou para Simão: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nosso país, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Essa é outra mulher adúltera. Abeirávamos daqui quando fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela em luta corporal, saiu indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Então ela estava passando pela rua e ele, né, foi de encontro à mulher já com essa violência. E onde está o miserável? Gritou Simão enérgico diante do mestre. Ali, informou a velhinha, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu acompanhado de Jesus, que observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas em segundos parou pálido e abatido, ou seja, ele reconheceu aquele homem. Era Efraim, filho de Jafar, protegido de sua sogra e comensal de sua mesa. Ou seja, fazia parte da família. Né? Seguir o Messias com piedosa atitude, mas Pedro nem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado e em lágrimas de cólera e amargura, Simão bradou: Mestre, mestre, o que fazer? Já muda, ele já pede a Jesus, né, um acolhimento, um entendimento para aquele comportamento. Jesus acolheu amorosamente nos braços. Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Pontos e Apolos, do Espírito Humberto de Campos. Vocês conheciam essa história?
Para duas, né? Aí vamos para outra. Roberto de Campos, novamente na obra Boa Nova. Né? Ouvidas as pregações do Evangelho, perto da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres. Aqui já está falando de Magdala. Aí vocês observem o olhar dela que eu falei. Né? Como é um olhar vago, né? Triste ao mesmo tempo. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores. Então ela já ouvia falar de Jesus. E aquele amor ela não entendia, porque apesar de tudo que ela tinha, todas as pessoas, e todos aqueles senhores, né, poderosos e influentes na sociedade, ela era uma mulher triste, né? Então seu coração estava sequioso e em desalento. Ela não conhecia aquele tipo de amor. E uma noite, após ela meditar profundamente, ela resolveu ir a Cafarnaum, ouvir as pregações do Evangelho. Como Jesus a receberia em casa de Simão, ela ficou na dúvida se ia ou se não ia, porque ela se julgava não digna de ir ao encontro de Jesus. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado. Veja só, aqueles que estavam mais próximos dela não haviam perdoado, e ela guardava essa mágoa, vamos dizer assim, e essa desconfiança que nunca seria perdoada. Sua consciência lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com carinho e isso ela pôde observar. Ela jamais teria observado qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada. Não era só ela, tinham outras que já tinham sido mortas também. Né? E ela foi aquela que chegou na hora em que Jesus estava naquele lugar. Vamos dizer assim, não existe acaso, né? Jesus não estava ali por acaso, e ela também não foi lá por acaso. Então, seduzida pela generosidade de Jesus, desejaria trabalhar na execução de suas ideias. Então, ela já pensava em seguir Jesus. Ele valiam joias, ela pensava, né? Flores raras, banquetes suntuosos, e ao fim de tudo, a sua sede era de amor. Penetrou a residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, e tal a bondade que ele recebeu, alguns dizem que ele beijou Maria, e ela chorou compulsivamente nesse encontro com Jesus, e a emoção era muito grande. Né? Vencendo as suas mais fortes impressões, feitas as primeiras saudações, falou: Senhor, a vossa palavra consoladora, e venho ao vosso encontro. Ouvi a vossa palavra e venho ao vosso encontro. Sou filha do pecado. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então ela guardava essa profunda tristeza, e ao ouvir falar de Jesus e acompanhar com as pregações dele, ela arriscou ir à casa de Pedro. As primeiras lágrimas lhe borbulharam aos olhos, enquanto Jesus contemplava. Ela continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Aí Jesus olha para ela e diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Escutaste a boa nova, o reino de Deus, a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? E é isso que se prega, né, em algumas religiões, do fogo eterno. E as pessoas, muitas vezes, não avançam na sua encarnação, achando que já estão condenadas para sempre, que não há mais solução. Continua: aos que amam, os que pertencem ao seu círculo pessoal, aqueles que amam seus amigos, que defendem seus familiares, adoram os deuses do favor. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Trabalha sempre. Sem amargura, sem ambição. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ou seja, a vida de Maria passou a ser a vida de renúncia. Ela renunciou a tudo que ela tinha e sai, né, com Jesus.
Ouvindo as advertências, chorou, né, a sentir o deserto da mulher sem filhos, porque ela também não teve filhos. Aí, o que é que ela diz? Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Eu lembro que também as pessoas antigamente, quando adotavam crianças, elas escondiam da família, escondiam da sociedade, viajavam para algum lugar e voltavam com a criança no braço, né? Como se isso fosse vergonhoso, não poder ter um filho. E ele não era nem chamado de filho, que existia filho legítimo, como se o filho adotivo não fosse o filho legítimo, né? Eu tenho pessoas na família que adotaram crianças, e eu penso que até hoje as crianças não sabem, já são pais, né, avós, e não sabem que foram adotados. Eu acho isso tão cruel, né, uma pessoa não saber sua origem. E aí a gente passa para a Amélia Rodrigues, na obra Luz no Mundo. O texto é Atire a Primeira Pedra. Diz ela: após as festas, os tabernáculos, a gente se retornava às cidades, povoados, campos, atividades diárias, todo mundo muito feliz, né? As comemorações evocativas no deserto, após a saída do Egito, significava a vitória do povo. Então, no momento de muito júbilo, aquela foi uma colheita, né? Uma ceifa dadivosa. Os peregrinos vinham de toda parte e a capital se transformava na casa de todos. Naqueles dias de outubro, é mais ou menos esse período que hoje em dia se comemora, né, já se conhecia a estranha e poderosa voz do cantor diferente, Jesus, delimitando as novas fronteiras do reino de Deus. Então as multidões iam para ouvir. Ele viera a Jerusalém para participar das festas, conhecer o povo mais intimamente. Eu já falei, né, no início. Então João narra que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério e a apresentaram dizendo: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E Moisés mandava que lapidassem, né? O adultério era condenado pelo decálogo de forma irreversível. Então, qualquer resposta que Jesus desse naquele momento criaria muitas dificuldades, né? Então, com as festas, havia nos corações, aí ela diz, de uma cantilena de tolerância e benignidade. Ou seja, como a gente vê no Natal, as pessoas de repente se envolvem com a aura de alegria, de felicidade, de vontade de ajudar as pessoas, né? Há toda uma solidariedade, toda uma condição favorável para que as pessoas auxiliem. E esse era o momento que se passava com aquelas festas lá, né? E aí, quase uma tendência ao perdão. As pessoas também fazem isso no Natal, não é isso? As pessoas falam com as pessoas que não falavam, né? Se reconciliam com algumas pessoas quando conseguem, perdoam outras, né? E não seria convir com o adultério, o estímulo da aceitação tácita do nefasto crime? Pergunta. O que dizes? O que dizes? Né? Os corações estavam desejosos, né, de repreender. Então as mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados nos solos das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos infratores. Há toda uma intenção, ela fala aqui, né, masculina, de atrair as mulheres. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. A cada adúltera se esconde um adúltero com passa do mesmo erro. E onde estaria aquele adúltero? A mulher desvalorizada não representava qualquer significação antes dele, de Jesus. Por isso que elas foram, né, tão covardemente apedrejadas e mortas por essa infração. Então, aquele dentre vós estivesse em erro, que dentre vós estivesse em erro, atire-lhe a primeira pedra. Então, essa frase, ela soou, né,
E aí eu fiquei imaginando, Jesus, quando ela diz aqui, ele continuou a escrever no chão, né? O que estaria pensando o mestre naquele momento? Veja que sempre ele dá uma pausa para as respostas mais difíceis, para que não saia, né? Claro que ele era muito evoluído, ele não ia jamais falar alguma coisa que fosse atingir alguém, mas essa pausa é um exemplo para nós que muitas vezes a gente responde de imediato uma questão sem pensar. Porque toda atitude de Jesus é para nós, é ensinamento para nós. E quando ele faz isso, não é porque ele precisava desse tempo, mas ele para nos ensinar a não ser impulsivo em determinadas situações. Todos ali estavam mergulhados em erros, não tinha ninguém que não tivesse. Crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. É aquela coisa da gente se olhar no espelho, né? Em silêncio, as circunstâncias se afastaram. Um a um, começaram os mais velhos, né? Ficando somente ele e a mulher. Os mais velhos trazem maior soma de empresas e problemas, remorsos, azedumes, como a gente já falou. É fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente. Há adúlteras porque há adúlteros. Então ele falou com ternura e disciplina: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, a obra traz também que a base de todo o evangelho de Jesus é o quê? A compaixão e a misericórdia que a gente precisa ter com os erros dos outros e com os nossos também, né? Que existe uma nova oportunidade, mas precisamos evitar, não repetir o erro. Se caiu, levante, né? É quase que uma ordem, uma palavra de ordem. Equivocar-se é retificar a atitude, porque estamos no planeta de expiação e provas e vamos passar por isso. Nem conivência com irresponsabilidade, né? Está coberto ali, desculpe. Então, todos se podem enganar, mas perseverar no engano é cumpliciamento com a ignorância e a leviandade. Atire a primeira pedra. Então, fala também nesse texto de Amélia Rodrigues que Jesus ia escrevendo ali as palavras que correspondiam aos erros daquelas pessoas que estavam ali, né? Ladrão, adúltero, caluniador, e por aí vai. Então, eles estavam de pé e Jesus estava no chão, né? Então, veja a sabedoria do mestre. Além dele pedir para atirar a primeira pedra, ele vai fazendo uma relação de erros, né? Junto ao grande número do furioso, justiçado, da mulher surpreendida e adultério, encontrava-se o esposo traído. E era um dos mais ferrenhos acirradores do crime legal, porque era legal apedrejar a mulher. Suspeitava da fidelidade conjugal da companheira, vigiava, estigmatizava, feria com injustiça e indiferença. E ele calculou, segundo essa obra, o momento exato da vingança com felina sordidez. Ele armou todo o cenário, né? Convocando testemunhas, que também eram corruptas, né? E ele leva essa mulher para a praça pública, né? Para o ambiente, né? A inditosa não pôde sequer responder, defender-se por sentir-se morta, né? Não ignorava ser pior o peso da consciência culpada do que a revelação do crime. Era pior, né? O companheiro da grave ofensa aproveitou do pânico e fugiu. Ninguém viu esse homem lá, né? Não interessava a ninguém o corresponsável, apenas a mulher. E afastou da praça. O julgamento sumário, sem defesa nem argumentação, revelava a ferocidade interior de cada um dos improvisados juízes. Ali estimavam um homem que se supunha vilipendiado e a massa vilipendiadora, escondendo-se na falsa justiça de que se fingiam cultores. Então, diante de tudo isso, né, Jesus, ele fala, né, ante a indagação, ali havia religiosos, pessoas da justiça. O que é que ele pergunta? Quem estiver isento de pecados, né, atire a primeira pedra. E essa sentença ela soa como uma ordem de conclamação ao exame de consciência de cada um.
Então, veja só, naquele instante diminuto, a consciência de cada um ficou reverberando aquela frase de Jesus. Atire a primeira pedra. Se a gente pensar como é que estaria essa mente dessas pessoas, né? Se lembrando, fazendo a retrospectiva dos erros que teria cometido. Onde se encontra aquele que impôs a esta mulher a deserção do dever? Porque somente ela deve pagar. Não foram dois os transgressores da ordem e da moral? Não és também adúltero a seu turno? Quantas vezes faliste defraudando a esperança das vendedoras de ilusões, sequiosas de paz, enquanto se escravizam no comércio abominável, a fim de conseguirem o pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhes doa uma terna palavra para a sede do coração. Então, essas mulheres, eu me lembro agora do Chico Xavier, que ia, né, nos lugares onde existiam as mulheres que trabalhavam para o sexo, né, e ele visitava elas, né, e Jesus também tinha essa condição de entrar em contato com essas mulheres tão reprimidas e tão violentadas na sua época. Não teria sido a tua frialdade moral e arrogância que lhe deram o primeiro empurrão no rumo da queda? A pergunta continuou. Muitas vezes ela buscou de 100 palavras, rogou de entendimento e socorro. Intoxicado pelos vapores da própria loucura, fingiste não a ver, nem a perceber. Assim, de tosse fraca, transferiu do dever para o crime a necessidade de encontrar-se, ruindo na armadilha que lhe propiciaste, tornando-lhe comparsa outro adúltero. Ela caiu porque lhe faltaste com apoio. Se te considerares isento de culpa, apedreja. Né? Também eu não te condeno, fala Jesus. Vai e não tornes a pecar. O criminoso é sempre o enfermo da alma. O Evangelho não estimula a criminalidade. É sempre incisivo quanto às responsabilidades, o que não faculta alguém tornar-se o justiçador de seu irmão. Então, não seremos nós. Evita que as paixões se armem de falsa pureza no ato de retificar ou examinar pelas lentes escuras da tua limitação as fraquezas do próximo. Não tornes a pecar. Então, a ordem ficou esculpida, né, no hino da mulher para sempre. Quem estiver sem culpa. Então, a Amélia Rodrigues fala ainda que, desejoso de reparar ou diminuir a gravidade do ocorrido, foi em busca da esposa destroçada. Trasladou a residência da cidade, abraçando a oportunidade nova. Que fala que o companheiro teve uma nova oportunidade com ela. Né? Eu só encontrei essa referência nessa obra. Com um ânimo renovado, recompôs a vida, dando curso à existência mais adiante. E aqui é uma passagem bem pequena do livro Pão Nosso, que tem algumas considerações de Jesus quanto ao impulso do homem para ver o mal dos outros, sem enxergar em si próprio. E traz algumas reflexões que a narrativa sugere quanto ao errôneo conceito de adultério unilateral, ou seja, essa experiência existe dois, né, ou três envolvidos, como havia no caso de Maria. Né? Onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento? Seria ela a única responsável? Se havia uma chaga no organismo coletivo, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? E as características da atitude de Jesus e uma infinita sabedoria, inexcedível amor, ele descentralizou o peso da culpa da mulher. Né? E é o grande e espontâneo, esse grande silêncio que se fez, né, constituindo uma resposta mais eloquente do que qualquer declaração verbal que ele pudesse dar naquele momento. E aí a gente passa para outra obra, que é de Joana. A Joana já vai dar uma característica mais psicológica, né? E ela diz o seguinte, que enquanto laborava em erro, menores eram suas responsabilidades, ignorando as consequências, né?
E assim somos nós, quando adentramos na doutrina espírita, quando a gente descobre, né? Quando a gente, através do Evangelho, a gente começa a nos revelar, né? Nos observar, nos conhecer melhor, a gente já não pode cometer os mesmos erros, né? Aliás, até pode, a gente não deve, porque a gente já tem conhecimento. Ensinando que não cabe a nenhum de nós a apreciação condenatória, pois que ignoramos os antecedentes da falta, os verdadeiros culpados e aqueles por elas responsáveis, né? Somente isso é a verdadeira autoridade moral para alguém condenar. E ele, que poderia, naquele momento, ser influenciado, mas diante da autoridade moral dele, ele vai, diante da sua autoridade moral, revelar que era muito mais do que se pensava o caso que estava sendo apresentado. E Joana diz que quando alguém cai, foi empurrado à queda. Quando o deserto foi levado à fuga. Quando o maldiz foi conduzido ao desespero. Enquanto a desditosa permanecia sob o julgamento apressado do povo, o Senhor pensava no adúltero, que a ela se unira, porque talvez a induzira ao erro. Coloca mais outra possibilidade. Considerava o esposo irregular no cumprimento do dever conjugal, causador da loucura consumada pela companheira. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos. Homem e mulher possuem tarefas específicas que se integram num trabalho uno dentro do plano de evolução universal. Então, o casal, né, nesse caso aqui, é corresponsável por tudo aquilo que vai acontecendo nas suas vidas durante o tempo que estiverem juntos. E um não cai sem o outro. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo. Então, só a mulher, segundo a obra, né, é observada. Por isso que Jesus não a condenou. Compreendeu o drama íntimo dela em forma de infortúnio e insegurança emocional. Então, diante dos que padecem, qualquer observação moral reserva compaixão e caridade. Isso é um recado para nós. Instado a opinar desfavoravelmente sobre alguém, penetra-te de prudência e sensatez, aplicando o medicamento da compreensão e da fraternidade. Os infelizes já espiam na própria desdita dos equívocos em que se permitiram, não te competindo atormentá-los mais, infligir-lhes punições mais severas. E como nós somos severos com os outros. Lembra-te de que Jesus, podendo condenar e impor reparações, usou da inquestionável força do amor a fim de ajudar os aturdidos, nunca, porém, do ácido da acusação intempestiva para desorientá-los mais. Há leis e homens que a sociedade encarregou do mistério da justiça. Então, cabe a eles fazer a justiça e não a nós, né? Então, nós podemos ajudá-los, como aqui diz, sem interferir em atribuições que não nos dizem respeito. Pergunta-te, o que faria Jesus em meu lugar? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre. Isso é Joana. E aí, para a gente concluir, até amanhã de manhã, tá? A gente vai falar agora do marido de Magdala, né? Ela foi uma grande mulher, ela testemunhou a crucificação, ela acompanhou Jesus, né? Foi denominada apóstola dos apóstolos e a primeira a atestar a ressurreição dele, o que causou grande desconforto para os discípulos, por ser ela uma mulher, né? No terceiro dia, após a crucificação, ela vai até o túmulo com Joana de Cusa e outras mulheres, encontrando a pedra do sepulcro removida. E é ela que escuta Jesus quando ele aparece, né, e pede para ela anunciar aos apóstolos que ele estava vivo, né? Mas o seu nome, mesmo assim, ele desapareceu do livro sagrado. Não está em Atos dos Apóstolos, nas epístolas dos primeiros anos. É como se ela não tivesse existido. O silêncio dos apóstolos trouxe aquelas pessoas que estudam, né, profundamente isso, exegetas,
diferentes interpretações para o imaginário coletivo, e muitas histórias ainda estão, né, pairando no imaginário popular. Então, além dos 4 evangelhos canônicos, de João, Marcos, Lucas e Mateus, existem ainda os evangelhos apócrifos, que tratam da vida de Maria Madalena, e são fonte de teorias sobre ela que sobreviveram ao tempo. Nos evangelhos oficiais, seu papel é restrito a uma entre os seguidores do Cristo. Nos apócrifos, é retratada como alguém próximo a ele, uma mulher de muito poder, de muita sabedoria, e que acompanhou Jesus e pregou a sua obra. E eu achei também a última encarnação dela, com Teresa de Cepeda, né? Reencarnou em Ávila, na Espanha, em 1515, desencarnou em 1582, fundando vários Carmelos. Logo ela foi uma freira, né? Madre Teresa de Ávila, e tornou-se Santa Teresa de Jesus, canonizada em 1622. Uma das teorias atribui ao machismo a desconstrução da sua moral. Veja como é grave isso, né? É uma figura forte desde o início do cristianismo, mas como uma sociedade patriarcal, que Jesus ressuscitado apareceu primeiro a ela, né? Foi um problema para os homens do seu tempo aceitar ele ter aparecido primeiro a ela. E aí eu trouxe esse poema que eu achei tem tudo a ver com isso, chamado Justiça Divina. Isso é um trecho, né? Está em Justiça Divina, por Emmanuel, e que diz: ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstraremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz de progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. E é isso que nos chama a doutrina, ao serviço, ao trabalho, para que a gente possa resgatar os nossos equívocos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Tá? E aí trago essa frase de Jesus que Maria repetiu durante a vida dela. Ela morre alguns anos depois, encontrei 30 anos depois uma informação de que o arrependimento do erro, vou terminar, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a recuperação de qualquer delito. Então, que aprendamos com ela, tá? Quem quiser ter as referências pode ler os textos nessas obras que eu trouxe. Desculpe passar aí 5 minutos do tempo. Eu agradeço os ouvidos caridosos de vocês e me despeço desejando uma boa jornada para todo mundo e agradecendo a Sheila por me receber em sua casa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Ana Teresa. Eu acho que eu falo em nome de todos. Sua palestra nos abriu os olhos, né, para a necessidade de nós revermos os nossos julgamentos, analisarmos principalmente o nosso julgamento perante a nossa irmã. Eu acho que está tão em voga a questão da sororidade, né? Nós conseguimos olhar para outra mulher na condição de mulher porque a gente sabe o que é ser mulher. Claro que os homens devem também olhar para o próximo, mas a gente na condição de mulher sabe o que é que a gente passa. Tem uma poesia no livro Mãe, que Chico psicografou, de Manuel Ricardo Júnior, e a última estrofe ela diz assim: toda a beleza do mundo Deus garante a cada mulher que sabe o que é o ofício, os espinhos dessa conjuntura, da condição de ser mulher. E Ele vai garantir a todo espírito, enquanto houver o espírito que aceite essa condição, Ele vai garantir que nós reencarnemos assim para acolher os seus filhos, né? Como mães, nós sabemos o que é ter que educar, ter que amar, ter que amparar
e que a gente possa exercer esse ofício com muito amor, com o amor de Maria, né? Transformando esse mundo. Eu acho que está nas nossas mãos a transformação desse mundo. Eu queria chamar agora Eliane Porto para falar um pouquinho sobre a jornada do Espírito. É pequenininha, né, Sônia? É. Suênia. A jornada é isso, aqui que nós estamos vendo. Essa união. Nós viemos nessa abertura da prévia da jornada para esse centro que a gente pode dizer é uma bênção de Deus. Um centro pequeno, mas que tem uma porta larga. Não, Dori? É um centro que nos abraça. E quando a gente se reuniu na comissão, foi a primeira coisa que a gente lembrou. Vamos voltar ao Sheila. Não é? Vamos voltar ao Sheila, porque é muita gente pedindo a jornada. Não é? E a gente esse ano fez essa prévia para que desse oportunidade a outras casas espíritas, porque a jornada mesmo ocorre em outubro. Não é isso, Raquel? São 11 dias em outubro, é 10 dias em outubro. 11 dias em outubro, todos os dias a gente tem jornada da Mulher Espírita, e quero convidar que no encerramento, é na casa da vovozinha. Isso é um trabalho que foi lançado há muitos anos atrás, quer dizer, 54 anos, pelo nosso irmão Teixeira. Teixeira dizia que a mulher deveria ter oportunidade de falar. Batalhou até que ele abriu a jornada da Mulher Espírita. Veja, há 54 anos, ele já sentia falta de que a mulher não ia para falar para as pessoas. E empurrou. Lá na nossa casa todo mundo fala. Tem que falar, tá entendendo? E a gente tem que dizer graças por essa porta que se abriu hoje, do Sheila. Está aqui a nossa irmã Sheila, radiante, deve estar presente, não é? E a gente tem que dizer gratidão a todos vocês que aqui estão. Gratidão porque a presença divina, ela é constante. A fala de Teresa foi uma bênção, não é? O trabalho de Teresa foi prodigioso. Tinha hora que eu me comovia, dizia, não vai chorar, minha. Não é possível, né? Mas eu tenho só que dizer gratidão a todos que aqui estão. Gratidão a Teresa por ter aberto essa prévia da jornada com chave de ouro, Teresa. Já passei até para a Cádia da Federação, o grupo Memórias de um Suicida, que eu estou lá, acho que todo mundo já lhe viu. E a gente tem que dizer gratidão a todos que aqui estão e a esse centro espírita Sheila, viu, Dori? A pessoa de Dori, que é com Dori que eu tenho a minha conversa, e agora sou ela. Gratidão. Sintam-se abraçados. E a jornada no próximo mês estará ali, tem ali um folder, no Missionário da Luz, da do Cristo. Venham participar. Que Deus nos abençoe. Nós estamos caminhando para o encerramento dos trabalhos e eu vou chamar a nossa irmã Helena Francelino para fazer a oração de encerramento. Quando ela terminar, a gente já se banqueteou com a harmonização de Júnior Dias no começo dos trabalhos. E eu queria pedir a você, se você sabe tocar Amigos para Sempre. Assim que ela terminar. E no final ainda tem mais um presente da casa, né? As rosas de Sheila, o coral distribuiu rosas para todos. Então ainda tem também um presente lá fora, viu, gente? Neste momento, vamos agradecer por esta oportunidade que a BBI proporciona a todos nós. Portanto, a Deus com essa infinita bondade para todos aqueles que procuram transmitir a paz, a oportunidade que
estendemos as mãos. Por tudo, agradecemos a esse acolhimento da irmã Sheila, que nos acolheu, como nos acolheu. Todos estamos aqui, de braços, de mãos dadas, uns para transmitir a paz, o amor por esse mundo que ainda não despertaram. Portanto, para esta humanidade, que essas mãos unidas seja transmitida por esse mundo agora, que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Não tenho nada pra dizer. Você parece única dessa vida. Estou sofrendo. Vem, veja através a emoção. Segui seu coração e amigos para sempre é o que nós queremos ser. Na primavera e nas frustrações, nas horas tristes, amigos para sempre. Amigos para sempre, a primavera, que as estações, as horas tristes, amigos para sempre. Você pode estar longe sim, mas pode amar sim. Você é lindo e o meu coração contigo. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você tudo que eu sonhei e disparou um dia. Amigos para sempre, a primavera, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós queremos ser. A primavera, a frustração, as horas tristes, amigos para sempre. Canta comigo essa canção.